Olá, eu quero deixar uma palavra no teu coração. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, está escrito assim: os nossos olhos estão postos em Deus. Aqui, o servo do Senhor, Josué, ele recita essas palavras, dizendo: os nossos olhos estão postos em Deus. Eu te faço uma pergunta: onde você tem colocado os teus olhos? Você já parou para pensar no que você tem focado? Qual que é o seu foco? Isso faz toda a diferença. Onde nós focamos faz toda a diferença para nossas vidas. Onde você tem focado? Onde estão postos os teus olhos? Qual que é o seu foco? Eu quero te perguntar: você tem focado em Deus ou nas coisas, ou nos homens? Porque Josué, ele diz assim: os nossos olhos estão postos em Deus. Onde você tem colocado os teus olhos? Porque se você colocar os teus olhos em Deus, certamente você terá vitória naquilo que você vai fazer. Certamente você terá vitória. E Josué, ele sabia que os olhos deles, o foco deles precisavam estar no Senhor. Eles não poderiam jamais tirar o olhar dele do Senhor, de maneira nenhuma. Porque se ele desviasse o olhar de Deus, certamente eles seriam vencidos diante das suas batalhas, das suas lutas. Porém, os nossos olhos precisam estar em Deus, olhar para Deus, somente para Ele. Porque se nós colocarmos os nossos olhos nos homens, nós vamos perecer. Se nós colocar o nosso foco naquilo que é perecível, nós vamos nos decepcionar. Nós não podemos, de maneira nenhuma. Se você ficar olhando para os homens, você vai perecer. Por quê? Porque todo homem é falho. As Escrituras Sagradas já diz: maldito o homem que confia no homem. Nós precisamos confiar em Deus, olhar para Deus. Quantas pessoas desistem dos caminhos do Senhor? Quantas pessoas abandonam a igreja? Por quê? Porque elas estavam olhando para o homem, ela encontrou falha. E se você olhar para o homem, você vai achar falha. O homem é falho. No livro de Romanos 3, 4 diz assim: seja Deus verdadeiro e todo homem é mentiroso. Então não coloca o teu foco em homens. Se você tem focado em homens, é hora de você tirar o seu foco e colocar em Deus. Os homens são falhos. A natureza do homem é pecaminosa. Romanos também diz, Romanos 8, diz que a natureza humana, ela é pecaminosa. A carne é pecaminosa. Não coloque o seu foco, a sua confiança em homens, porque os homens são falhos. Os homens são falhos. Se você colocar os teus olhos em homens, o teu coração em homens, você vai se frustrar, vai se decepcionar. Sim, você vai se decepcionar. Mais cedo ou mais tarde, você vai se decepcionar, porque os homens são falhos. Os homens são falhos. Todo homem é falho. E a palavra não mente quando ela diz: seja Deus verdadeiro e todo homem é mentiroso. Sim, o homem ele é malicioso. O homem é malicioso. Quando você confia em homens, você se decepciona. Por quê? Porque o homem, ele tem essa natureza, é da natureza dele. É uma natureza pecaminosa. Isso é da natureza do homem. Então, nós precisamos colocar o nosso foco em Deus, a nossa confiança em Deus e não em homens. Você entende isso? Você consegue entender essa palavra?
O que a palavra do Senhor está dizendo aqui, ó, Josué, ele diz, os nossos olhos estão postos em Deus. Se você olhar para Deus, então você não vai ver o defeito dos homens, você não vai ver o defeito do seu irmão, não, de maneira nenhuma. Por quê? Porque os seus olhos estão postos em Deus. Se você olhar para Deus, você não vai ver o defeito do outro, de maneira nenhuma. Muitas pessoas, não são poucas, elas saem da igreja, e quando você conversa com ela está decepcionada por causa que ela se decepcionou com o pastor da igreja, ela se decepcionou com o irmão lá da igreja, ela se decepcionou com tantas coisas que ela viu. Mas, por quê? Porque o homem é falho. E se ela está olhando para o homem, já há uma falha também nela. É uma falha porque você está olhando para o homem. E todo homem é falho. Nós não podemos colocar o nosso foco, o nosso olhar nos homens. E muito menos depositar a nossa confiança em homens. Nós temos que confiar unicamente no Senhor. Claro que aqui é no sentido, nós estamos falando no sentido do homem, na sua natureza humana, pecaminosa, nesse sentido. É por isso que no livro aos Efésios 4, 23, o Senhor diz assim, revestido o novo homem. Né? Aqui essa natureza pecaminosa é o velho homem, é o homem nascido da carne, é o Adão, né, que pecou, é o Adão que traiu, que negou, esse é o Adão, é o velho homem, a natureza humana. Mas o apóstolo Paulo, ele fala em Efésios 4, 23, que nós devemos nos revestir do novo homem, o homem nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus é o novo homem, nós temos que nos revestir dele. Esse aí sim, ele tem a mente de Cristo. Esse aí você pode ouvir, porque é o homem de Deus, é a mulher de Deus, é aquele que é nascido de Deus. Esse você deve ouvir, porque ele tem a mente de Cristo. Mas o velho homem não. Aquele que vive no adultério, aquele que vive na prostituição, na mentira, no engano, aquele que é malicioso, aquele que é falso, mentiroso, seja todo homem mentiroso, está dizendo a palavra, é o velho homem. Esse daí, nós não podemos colocar os nossos olhos nele de maneira nenhuma. Porque se você colocar, você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar. E a palavra do Senhor aqui está nos dizendo hoje, né? Está dizendo para mim, está dizendo para você, está dizendo para nós. Os nossos olhos estão postos em Deus, unicamente no Senhor. Coloca os seus olhos no Senhor, confia nele, confia no Senhor, olha para ele, sabe? Tira o teu olhar do homem, porque você olhando para o homem, você vai ver falha na vida do homem, você vai achar falhas. Então eu te convido a partir de agora, muda o teu foco, redireciona o teu foco, olha para Jesus, olha somente para o Senhor, confia nele, espera nele, tira o teu olhar, tira o teu coração de homens, tira o teu coração de homem, tira o teu foco de homens, porque os homens são falhos. Guarda isso com você, os homens são falhos. Não espera o contrário, porque os homens são falhos. Mas em Deus você não vai achar falha. Em Deus você não vai ver defeito. Então coloca os teus olhos, o teu foco no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu sou o pastor Brandão e desejo que você tenha um dia abençoadíssimo, cheio da graça e do amor de Deus. E que a paz que excede todo entendimento esteja contigo, com a tua casa e com a tua família, não somente hoje, mas para todo sempre.